Vamos lá, vamos dar continuidade aí à nossa série. Eu já estou um tempinho falando sobre isso, não terminei, tem vários aspectos que a gente tem que colocar, mas é assim mesmo, nós vamos aprendendo. O segredo é coração aberto, que a palavra entra, ok? A palavra é um ser vivo, espiritual, chamado Jesus, ele é a vida. No momento que a gente abre o coração e a gente tem fome e sede de aprender dele, ela vai entrando, o Espírito Santo vai trazendo revelação na tua vida. Legal? Você tem crescido na palavra aí? Então o Espírito Santo está te revelando verdades, só Ele faz essa obra. E nós vamos continuar, porque isso é super importante. Eu venho falando sobre a fé que vence o impossível. E é isso mesmo, o texto base que eu estou usando, poderia usar outro, mas esse é um texto super interessante, onde Jesus ele parte dizendo assim para os discípulos: vamos passar para outra margem. E eu expliquei a respeito disso aí, que a gente vive um propósito. Nós vamos de um lugar para outro lugar. Ok? Então você também está vivendo sobre a face da terra, debaixo, do propósito de Deus. Então Jesus falou: nós vamos partir, vamos nessa. Bom, e aí o que acontece? Outros barcos seguem a Jesus. A gente sabe que no 37 levanta um temporal, e eu vim falando sobre as adversidades, as situações para impedir o propósito de Deus na nossa vida. Ok? Isso aí sempre vai acontecer, essa é a jornada até o final. Por isso, a Bíblia tem sempre essa visão de falar para você e para mim, que nós vivemos um combate de fé até o final. Ah, pastor, eu estou querendo descansar. Cara, então eu vou orar para você subir agora. Eu vou ter que fazer o teu sepultamento para você descansar em casa, porque enquanto nós estivermos aqui, é um combate de fé até o final, né? Pastor, nem que depois que eu passo dos 60 anos, não dá para aposentar, de ter problema? Não, não tem. No mundo do jeito que está, não é não? Então é isso aí, ó, levantou um temporal, mas beleza, era uma ameaça? Era, o barco estava se enchendo de água, eles ficaram preocupados e tal. E Jesus então estava dormindo na maior tranquilidade, porque ele sabia que ia para outro lugar. Mas os discípulos acordaram e ele resolve essa situação, num posicionamento de fé, como eu falei aqui no domingo retrasado, né? Jesus sabia se posicionar porque ele sabia do seu destino, do seu propósito. Muito legal, ele fez tudo isso, e no verso 40 a gente sabe que Jesus pergunta sobre um posicionamento de fé aos discípulos, legal? Então a gente aprendeu aqui algumas coisas sobre a vida, é assim mesmo, nós vamos de um lugar para o outro, sempre terá oposições, adversidades, e Deus está sempre esperando de mim um posicionamento de fé para que Ele possa agir. Diga aleluia. É assim, guarde isso. Legal, então vamos embora recordar algumas coisas que eu tinha falado, que é sempre bom recordar, e a gente vai aprendendo, vai trazendo a memória mais uma vez, na mente de Deus e pelo seu propósito, a igreja tem que avançar. Nós estamos aqui para avançar, não para ficar paralisados, num propósito seu, pessoal, do que Deus tem colocado no teu coração e nosso coletivo, e a gente vem fazendo isso, estamos avançando, no nosso ministério nós estamos avançando e vamos continuar, ok? Não é tempo de parar, hein? Aí fora pode falar muita coisa, né? O espírito desse mundo é paralisante através da insegurança, do medo, provoca tudo isso. Aliás, na quinta-feira, deixa eu abrir um parênteses aí, o pessoal que está me ouvindo também de longe aí, está assistindo, o pessoal de Ribeirão também fica ligado. Dá uma assistida na nossa reunião de quinta-feira. Eu estou fazendo uma composição aqui, de manhã eu estou falando sobre a fé que vence o impossível, e na quinta-feira eu comecei a falar sobre a fé e os seus inimigos. Dá para entender de maneira simples que o inferno sabe que se eu tiver um posicionamento de fé, eu venço. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer um bocado de inimigos para a fé, né? De barreiras, vamos dizer assim, obstáculos, para que esse posicionamento ele não aconteça. Daí a gente vai conversar um pouquinho às quintas-feiras, ok? Uma outra coisa que eu tinha falado, né, o brother Reagan tinha falado sobre isso, né, o Kenneth dizendo, se o diabo mantiver você na área da razão, lembra? A gente tinha conversado sobre esse aspecto aí. Se ele mantiver eu e você na área da razão, ele vence todas, porque a área da fé não é uma área da razão. Provérbios capítulo 3, verso 5, confia no Senhor, Elinho, de todo o teu coração, é espírito, e não te apoies no teu próprio entendimento, na tua maneira, no teu intelecto, na conclusão, no lógico. Opa, na lógica nós não vamos chegar lá, porque nós servimos a um Deus sobrenatural, acima da naturalidade. Então, se Ele disse, está valendo. Assuntos básicos da fé, mas todo dia a gente lida com Ele, para nós avançarmos.
Uma outra coisa que eu tinha falado, se nós não crermos nas promessas de Deus que nos fazem avançar, nós vamos ser paralisados pela razão. Porque é só levantar uma baita de uma dificuldade que a razão vai dizer assim, não vai dar. Claro, esse é o lado natural. Mas o lado de Deus é sempre mostrar o lado da possibilidade. Lembra? Não tem no dicionário de Deus a palavra impossibilidade. Ele mesmo disse para Maria, né? Ele falou lá, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Glória! Beleza, as impossibilidades estão no âmbito da razão, guarde isso. Já a possibilidade está onde? Na crença. E é Deus que opera o milagre. Não fomos chamados para operar o milagre. Fomos chamados para nos posicionar e ver o milagre de Deus, né? O nível, isso eu falei no domingo retrasado, que é importante, agora eu vou continuar. Essa ligação tremenda, gente, um nível de consciência de quem eu sou, da minha identidade e a fé. Olha que legal, o nível então da consciência de Jesus, naquela situação do barco, de quem ele era, do propósito de Deus na sua vida, fez com que ele respondesse àquela tempestade, porque ele tinha que chegar do outro lado. Ele não chegou para os discípulos, olha, não dá para a gente avançar não, que a tempestade é cruel aqui, a situação está ficando feia, é melhor a gente retornar. Jesus não fez isso. A tempestade precisou sair da frente dele. Muito legal. Beleza, outra coisa que eu tinha falado, lembra Davi, no combate contra Golias? Eu comentei algumas coisas no domingo retrasado, acompanha lá. E está escrito, Davi enfrenta o adversário com base unicamente na consciência da sua identidade para com Deus. Esse assunto é demais. Super importante você entender. Deixa eu te mostrar que algo acontece. E Jesus faz algo na vida de uma pessoa justamente porque ele reconhece a identidade daquela pessoa. Ela não. Mas ele reconhece. Daí a importância, quando você reconhece a tua identidade, de você rapidinho se posicionar como deve se posicionar. Vá comigo a Lucas 13, por favor, no verso 16. Jesus encontra na sinagoga uma mulher que estava totalmente encurvada. Mas Jesus viu um espírito de enfermidade nela. Daí acontece algo lindo. Ele vai, estende a mão sobre ela, ela levanta-se endireita, todo mundo fica maravilhado, mas aí a galera vem reclamar para Jesus que ele não podia fazer isso no dia de sábado. Meu Deus do céu. Né? Então os fariseus lá ficaram desesperados, aí Jesus vai e manda essa no verso 16. Por que motivo? Não se devia livrar desse cativeiro, chamou a doença de cativeiro, o espírito de enfermidade, e é mesmo. Em dia de sábado, olha esse detalhe agora que super importante sobre identidade. Esta filha de Abraão, identidade. Não, filha de Abraão, como assim, pastor? Ela tinha aliança, era do povo de Deus, tinha uma aliança com Deus. Não se devia livrar essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há quantos anos? 18. Nós só falando, os meus aliançados não andam em cativeiro, eles andam em liberdade. Nós temos uma nova aliança com o Senhor, o Rei da Glória. Sangue do Cordeiro para andar em liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia. Olha, como é que eu entendo isso? Eu entendo isso porque eu tenho uma aliança. Pelo sangue de Jesus, pela nova criatura de quem eu sou. Então vamos embora continuar, eu quero tirar essa conclusão aí, posicionamentos de fé tem como base a consciência viva da nossa identidade. Isso te impulsiona a você seguir. A mim e a você. Sabemos que em 2 Coríntios 5, no verso 17, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. Gente, eu vejo tantas pessoas tentando agarrar isso aí, sentindo. Pastor, eu não sinto que eu sou nova criatura. Mas não está escrito para você sentir. Está escrito para eu e você crermos. Olha só, quando eu leio um versículo como esse, só tem duas possibilidades. Ou eu creio ou não creio. Pastor, é tão simples. Pois é, por isso que a gente ama Deus, Ele é simples. A gente é complicado. Eu pego um versículo, mas eu não me sinto nova criatura.
Passa para o outro lado, cara. Fica do lado de cá. Você tem um testemunho vivo que você é uma nova criatura no teu coração, você está lá dentro, você entregou a tua vida para ele. Você é, mas eu não sinto. Você é. Então, quando você agarra o você é, porque você toma posse por fé, cara. Daí umas coisas começam a mexer dentro de você. Eu venho aprendendo que todo posicionamento de fé testemunha com a palavra, óbvio, eu estou concordando com a palavra. O Espírito Santo se move dentro de você depois. Primeiro um posicionamento de fé, aí ele se move. Ele te enche de alegria. Pensa todo dia, 10, 15 vezes que você é uma nova criatura e agradeça a Deus e no final do dia me fala como você está. Ele mexe em você. Porque primeiro eu me posiciono crendo em quem eu sou, a despeito do que eu estou sentindo. Regras básicas, meu Deus. Vem para cá quinta-feira, eu vou evoluir dentro dessa área aí e vou te ajudar. Muita gente nova no nosso meio, você vai aprender. Esses são fundamentos reais de fé. E fazem com que a nossa vida ande nesse mundo. Diga aleluia. Olha que legal, nós estamos falando de em Cristo, né? Você está em Cristo? Graças a Deus. A nova criatura não está largada, ela não está sozinha, ela não está em algum canto, ela está inserida nele. Sozinha que você não está. Reflexões da verdade, mas tomando posse por fé. Coração. Você crê no que você está lendo aí agora? Ninguém está crendo, Jesus. Está todo mundo apagado nessa manhã. Aleluia. Nescau espiritual para todo mundo aí. Aham, eu creio. Então, beleza, está valendo. O que está escrito está valendo. Em Cristo Jesus. Em Cristo. Olha que passagem tremenda. 2 Coríntios. Capítulo 2, verso 14, a primeira parte. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, então, em Cristo, só podem ser os nascidos de novo. Quem é nascido de novo? Já está dizendo graças, porém, a Deus, que em Cristo, Ele mesmo, sempre, diga sempre, nos conduz em triunfo. Em Cristo, nova criatura, se entregando à condução dele na maneira diária, na direção que Deus aponta, ele sempre me levará em triunfo. Mas é ele quem conduz, não sou eu que conduzo ele. Não sou eu que chamo ele para a minha proposta. Eu é que entendo a proposta dele, a vontade dele e sigo. Então eu sou abençoado, eu ando em triunfo. Ok, gente? A nova criatura, ela só anda em triunfo, não porque em si ela é só nova criatura. Ela precisa operar como nova criatura. Foi uma série que eu fiz um pouquinho antes, andando na luz da nova criação. Ela não deixe de aprender sobre esse assunto, que eu sei, eu estou te falando, está aqui dentro, dá vontade de entrar dentro de você. A coisa mais importante para a igreja, ela é entender quem ela é. Não, eu tenho um nome, Félix Pacheco, hoje eu sinto. Essa é a parte humana. Essa consideração tem que ser colocada no lugar. Mas vamos considerar sempre, todo dia, em alta, a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. A identificação nossa com Ele, entendendo que Ele é o meu Pai, eu sou filho, esse relacionamento e a aliança que nós temos, isso tem que estar em alta na minha vida e na sua igreja. Valorize isso todo dia. Porque o mundo inteiro está morto, sem aliança com Deus, não conhece essa verdade e vive de maneira desesperada. É o que está acontecendo hoje. Nós não. Nós estamos em Cristo Jesus. E agora a nossa vida é conduzida por Ele. Então Ele vai construindo a minha vida. Não sou eu mais que construo a minha vida numa sobrevivência. Você tem que se virar, cara. Não, agora eu vou seguindo todo dia a direção de Deus e Ele vai construindo a minha vida. Entenda bem o que eu falo, eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar ou tudo isso. Nesse mundo a gente faz tudo isso. Mas é uma maneira diferente, é uma proposta diferente. Você não é mais, e isso gera descanso, hein? Você não é mais, eu vou falar, hein? Segura, hein? Você não é mais um sobrevivente. Você não está correndo mais atrás do prejuízo. Você não está tentando chegar mais em algum lugar.
eu já cheguei em Cristo Jesus. Posso ir embora, Deise? Já estou abençoado. Já posso pegar a aeronave. Uau, é assim, pastor, tão simples. É assim. Você vai ver o que o Espírito Santo faz dentro de você, quando você concorda com Ele, com a palavra. Ele te enche de certeza, Ele te enche de descanso. Não há nada a temer mais, nem a morte. Vou repetir, não há nada mais a temer. Nada. Por quê? Porque eu já estou em Cristo Jesus. Já cheguei lá. Assentado em lugares celestiais, Efésios. E que é isso, gente? É daí então que a gente vive todos os dias para vencer. Lembra a sobrevivência? A gente pensa, a gente acha, não, eu vou dar um jeito aqui, vou dar um jeito ali, vive uma vida remendada que nunca chega lá. Mas não, eu estou em Cristo Jesus, agora eu vivo uma vida direcionada e Ele sempre me carrega e me leva ao triunfo. Não estou falando que a gente não enfrenta lutas, mas é justamente por causa disso, ó. Ele nos dá vitória sobre as lutas que nós enfrentamos. Diga aleluia. Porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, olha a importância da fé com a nossa identidade. Eu não sou uma pessoa desgarrada dele, então eu não posso sair pulando, imaginando uma opção de coisa que eu quero e eu vou fazer. Esse sistema já morreu em Cristo Jesus. Quando eu morri, quando eu entreguei minha vida para Jesus, o velho homem morreu. Diz assim comigo, velho homem morreu. Paulo fala isso em Romanos 6. Acabou. Não é mais essa maneira de viver. A maneira da carne, do homem natural, afastado de Deus, não funciona. Então, gente, eu quero te falar, porque sem identidade não há propósito. Justamente porque temos uma identidade, tem um propósito. Não existe um item no supermercado que não tem um propósito, e começa no seu rótulo. Ah, aqui tem um nome, é fulano de coisa tal, é isso. Então, beleza, aí você sabe qual é o propósito daquilo. Nós servimos ao propósito de Deus vencedor. Pessoalmente na tua vida e coletivamente como igreja. Diga aleluia. Ok, a igreja nasceu. Eu vou trazendo algumas coisas que eu já comentei, mas eu tenho que rever. Então a igreja nasceu de uma vitória, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então a minha natureza é vitoriosa. Se eu estou aqui hoje em Cristo Jesus, foi porque Jesus venceu e Ele me substituiu. E entregou o cinturão da vitória, do MMA, para mim e para você. Ele suou sangue, verteu o sangue dele, a gente não. Mas a proposta era assim, Elinho, eu vou no teu lugar, vou morrer no teu lugar, para que você tenha a minha vida, eu só quero que você creia nisso. Mas eu vou me embora com essa, eu vou me embora. Não me pediu nada? Não. E éramos inimigos dele? Éramos, está escrito. Mas ele me ama. Ele te ama. E eu já falei que você não queira pegar o sentimento do amor. Creia que Ele te ama. Vou repetir, Ele te ama, porque está escrito. Então tome posse por fé. Ele te ama. Ele te ama. Isso aí cai por terra, gente, com todo sentimento errado, que muitas vezes as pessoas convivem, de rejeição, disso, daquilo, outro, que se sente sozinha, ninguém me ama, ninguém me quer. Para com essa palhaçada. Ele te ama. Ele morreu por você. Você é a prova que Ele te ama. E não foi só naquele dia, Ele continua me amando, porque Ele continua cuidando de mim e de você. Você não luta. Isso é uma frase legal. Muitos anos atrás eu peguei isso aí para entender. Você não luta, nós estamos falando de combate de fé, situações que vão se apresentando. Eu e você não lutamos para a vitória. Nós lutamos da vitória, numa resistência, só isso. Porque está tudo pronto.
O diabo muitas vezes quer enganar a igreja e chama a igreja para o combate. Vem lutar comigo. Lembra que eu falei para vocês? Nós estamos sentados em lugares celestiais. De novo, hein? Amém. Vamos lá. Estamos em Cristo Jesus, sentados em lugares celestiais. Aí o diabo está lá me chamando para o combate. Ele fica me... Ei! Assovia. Fica fazendo com que eu preste atenção no problema. Fico olhando o problema. E quanto mais eu olho para o problema do ponto de vista natural, mais ele cresce. Mas eu fico pensando... E mais eu fico pensando em como não sei como é que eu vou resolver isso e tal. E aquele negócio vai crescendo, aí vai abrindo outras portas. Não vai dar mesmo. Ó, já, isso vai acontecer aquilo outro e tal. E eu estou só focando. E eu estou fazendo algo que eu não deveria. Não prestar atenção nele me chamando para o combate. Ou para tentar dar uma solução. Eu estou em Cristo Jesus. Não há nada que se levante na minha vida que Deus não dá solução. Primeiro que eu não provoquei. Segundo, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele quem guerreia a minha guerra. Eu apresento diante dEle, no altar dEle, mas eu vou lutar? De forma alguma. Jesus já lutou e venceu. E me colocou aqui, eu e você, assentado em lugares celestiais, à destra de Deus. Vou sair daqui como? Porque esse é um lugar de vitória. Então eu não luto para a vitória. Eu resisto da vitória conquistada por Jesus na cruz. Por favor, dá um print nisso aí, medita nisso aí, cara. Porque senão eu vou ficar todo ansioso aí, e eu vou ficar todo preocupado com situações da qual eu não deveria. Você sabe, esse negócio é tão doido, né, que o inferno joga assim na cara, que é maluco, esse pastor está falando, não é isso aí não. Como é que não vai viver preocupado em dias de hoje? Tem que andar preocupado. A Bíblia declara, Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus fala, deixe o seu dia, o seu próprio mal. Ok? E o dia de amanhã? O dia de amanhã chegará. E no dia de amanhã a providência também chegará. Caramba, gente. É uma maneira de viver. Não é uma maneira de viver irresponsável. Não estou falando sobre irresponsabilidade de não fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer. Óbvio, é o natural. Mas passou dali, eu estou tentando fazer alguma coisa. Essa parte de tentativa não funciona. Diga, nós não vivemos tentativa. Não, nós vivemos a certeza. Esse é um detalhe legal, sutil, mas tome cuidado com isso. Faço o que eu tenho que fazer e vou dormir, tranquilo. Meu Deus está comigo. Ele sempre chega. Ele sempre se apresenta de maneira sobrenatural. Guardou essa frase? Você não luta para a vitória. Você já está no lugar dessa conquista. E daí então a gente resiste. Resistir ao... E ele... Não está escrito, lute com o diabo e você vencerá. Nem podia. Esse é um combate no mundo sobrenatural. Jesus já venceu o inferno. Todo o inferno é completamente derrotado. E ele deu autoridade para a igreja sobre o inferno. Efésios capítulo 1, eu sou o corpo. Toda principado e potestade fica debaixo do pé. Só que eu tenho que entender essa minha relação, cara. E como eu lido com coisas onde o inferno te afronta, de você não ir lá no natural, tentar pegar na gravata, dar uma solução, ficar suado, um mês preocupado, ansioso, meu Deus. Ei. A fé faz com que eu e você trabalhemos num lugar chamado descanso, porque Jesus é o perfeito descanso, Jesus é a sua palavra. A palavra gera em mim e você descanso. Diga glória. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Nem eu, não me pergunte. Eu estou contigo também, aperta a mão. Mas vamos fazer o seguinte, você está comigo nessa, não sabe o que vai fazer? Vamos concordar na palavra. O que Deus tem a dizer a respeito aí de que você está passando e eu também? Ah, está dizendo isso, vamos concordar então? Isso. Beleza. Esse é o segredo. Que bom que você está aqui nessa manhã. Eu estou falando, é uma manhã libertadora.
Não permita, gente, daqui por diante, nós vamos viver dias no mundo piores. Você cair na cilada de entrar nessa roda e não sair dela, de preocupações e ansiedade que vão te matar. Porque vai dar nó no neurônio as coisas que vão continuar acontecendo. As restrições, é só ler o livro de Apocalipse, é só ler lá Mateus 24. Onde está a tua segurança? Nele. Em descansar nele, na sua palavra, seguir a voz dele e a direção dele. Pastor, mas eu não tenho nada palpável, não é para ter mesmo, é para confiar. Uau! Não, mas qualquer segurança em que eu tenha coisas, tudo vai ser abalado, gente. Imagina, a minha segurança é Ele. Quando a gente fala sobre segurança, envolve proteção, envolve suprimento de necessidades. Miraculosamente Ele te suprirá. Oh, Jesus, está todo mundo com sono. Mas essa é a igreja que vai avançar. É a igreja que sabe que o reino de Deus não parou. E não será pandemia, não será tragédia sobre o mundo inteiro, asteroide caindo, sei lá o que for, cara, porque isso está tudo escrito, que vai parar a igreja. A igreja do Senhor não estará debaixo do julgamento final da ira de Deus, porque Ele sempre protegerá. Vou dar só um exemplo disso aí, um light, um flash para você entender. Lá no Egito, quando os julgamentos começaram, as 10 pragas no Egito, segundo os historiadores, essas 10 pragas foram num período de 5 semanas. Durante 5 semanas, o povo de Deus estava num lugar completamente protegido, separado. Não me pergunte, mas no dia da calamidade, Deus te protegerá. Eu não sou melhor do que ninguém, e Deus também não está separando a gente, porque nós somos melhores. Porque Ele ama indistintamente a todo ser humano. Mas o ser humano, ele tem que fazer uma escolha. Em que aliança? Eu tenho que fazer uma aliança com Deus. Eu não posso viver uma jornada solitária, sozinha. Deus, não, eu estou bem, na boa e tal. Na boa nada. Está escrito lá. Em Efésios capítulo 2, que nós estávamos sem Deus, sem aliança nesse mundo. Imagina. Estou fora. Eu tenho aliança com Deus. Então nele nós estaremos sempre protegidos. Em Cristo Jesus. Na voz que me direciona, é a voz onde tem o milagre para acontecer e também tem a proteção, se necessário. Eu já comentei isso para vocês e eu volto a comentar. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, a voz de Deus é uma baita de uma proteção para você. Se Ele diz para você, não vai, não vai. Eu já tive vários voos cancelados. Você pensa que eu fico chateado? Eu não. Se eu chegar lá agora e não ter voo para eu ir, eu falo, Rafael, manda ver que eu vou para casa. Aleluia. Eu vou lutar? Não, eu vou ficar chateado. Eu vivo a mão dele sobre a minha vida. Sobre o momento, sobre as coisas. Eu entendo muito bem isso, gente. Sou o cara mais tranquilo. Eu não vou forçar a barra de nada. Alguém está entendendo? Tem coisas que a gente percebe no Espírito que a gente tem que repreender as trevas. Eu repreendo. Quando eu sei que eu tenho que levantar a minha voz, eu sei, pela minha identidade, eu tenho uma autoridade, da qual Jesus pediu aos discípulos. Cadê a autoridade de vocês aí? Cadê o posicionamento? Aleluia. Deixa eu te falar isso, através dessa nova natureza da identidade nossa, é daí que você tem que tirar o foco para enxergar as coisas. Beleza, eu entendo quem eu sou, a relação que eu tenho com Deus, a aliança com Ele, então agora eu tiro o foco para entender as situações que estão ao meu redor. Porque senão eu vou ficar perdidinho, como o mundo está perdido e confuso. Enfrenta coisas sem entender nada, sentindo tudo, não tendo direção para nada, extremamente confuso, ora pensa assim, ora pensa de outra maneira, ora age assim, ora não age. Essa é uma vida que não vai a lugar nenhum, ela fica rodando. Ela fica totalmente paralisada, sem foco, perdida. As pessoas estão perdidas por dentro.
A igreja não pode cair nessa cilada. Você não está perdido. Fala para o teu irmão, você não está perdido. De repente você pode achar que está perdido, mas em Cristo Jesus você não está. Se você ficar com Ele, tem comunhão com a palavra e com a pessoa dele, você verá e perceberá que você não está perdido. Você está no momento, como está escrito lá, tende por alegria o passardes por várias provações. Aleluia. Né? Mas perdido eu não estou, cara. Mas essa dificuldade, cara, você não está perdido. Primeira coisa, você não está perdido. Eu estou em Cristo Jesus e Ele está comigo. Ele está comigo. Ele disse. Então Ele me dará uma sabedoria, me mostrará algo. A gente vai aprendendo nessa jornada de caminhar com Deus, gente, a não acelerar nada, na força do nosso desejo. E a gente vai caminhando e percebendo os posicionamentos. E amanhã? Amanhã vai chegar. De repente Deus vai dar uma claridade, ou Ele vai falar um ponto. Então não seja uma pessoa precipitada para tomar decisões muito rápidas, porque isso aí não é sabedoria. A sabedoria não está em decisões rápidas. Ok? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça nem sempre é de Deus, a maior parte das vezes não vem de Deus como inspiração, é apenas algo natural, de uma atração, de uma vontade de resolver e que as coisas sejam rápidas. Daí você entender que fruto do Espírito tem uma palavrinha super importante para nós, que na verdade é um comportamento chamado paciência. Que os pacientes digam aleluia. Antigamente, nas minhas mensagens, eu falo, gente, você quer treinar paciência? Vai para a fila do Banerje. Ninguém nem mais sabe quem é o Banerje, né? Banco do Estado do Rio de Janeiro. Paciência. Pastor, mas dá vontade. Eu sei que dá vontade. Mas aí eu estou empurrando algo, cara. Esse é o lance de nós afinarmos o nosso coração com o Espírito Santo. Até a gente entender, não, estou forçando a barra. Não vou forçar a barra, porque não sou eu que arrombo portas. Deixa eu te falar algo para você gravar nessa manhã. Eu quero te mostrar uma passagem em Isaías 45. Antes de ir lá, olhem para mim. Quando Deus ele se movimenta, que Paulo diz assim, nele nós nos movemos, nele nós vivemos e nele existimos. Para pensar nisso. Nele, em Jesus, nesse ser tremendo, a sua verdade, nós nos movemos, vivemos e existimos. Significa, Ele mexe, você mexe com Ele. Não é o contrário. Eu mexo e Ele mexe. Não. Ele mexe, você mexe. Porque Ele mexendo, Ele está me conduzindo. Então eu percebo e vou. Ele mexendo, Ele está me conduzindo. Eu percebo isso, então eu vou. Uau, isso é doido, hein? Não é doido, não. Preste bem atenção no poder disso, gente. O poder de mover, de perceber que Ele está mexendo. Quando Ele mexe, as coisas acontecem. Então eu vou te falar isso aí, ó. Há uma grande diferença entre você pescar um peixe, do peixe cair na tua rede. Estou nesse sol, estou tentando pescar a madrugada inteira e tal, nada pego. Não sou. É o homem tentando pescar, é o homem se movendo. Legal, aí chega Deus. Olha aí, Pedro, né, Luiz? Bota o barco nessa água. Ih, rapaz, eu fui para lá, né? Mas olha, Senhor, você está falando então para eu ir para lá e jogar essa rede? Exatamente, ele jogou a rede e o peixe entrou na rede. 2 vezes. Os discípulos estavam chegando assim, Jesus já tinha uma brasazinha com um peixinho assado, maravilha, ele nem me chamou para esse peixinho assado. Aí, cara, vocês têm algum peixe aí dentro? Não temos nada. Então faz o seguinte. Gente, isso é demais, nós temos que aprender isso, cara. Preste atenção. Então faz o seguinte, joga a rede, não é do lado esquerdo não, do lado direito. Pegaram 157 peixes.
Eles pescaram? Não, o peixe entrou na rede. Já posso ir embora. Deise, mais uma vez, um beijo. Por causa de direção, por causa de perceber e ouvir e ir na direção. Então não é você quem se move, é Ele quem se move. Então a tua rede se enche de peixe. O trabalho natural do homem, ou daquilo que ele tem que fazer, é importante? Claro que é. Mas quando Deus se move, Ele catapulta o que acontece na tua vida. Alguém está pegando isso aí? Então não insiste em ficar tentando pegar um peixe, cara. Cara, procura a direção de Deus. O que Ele está falando sobre esse momento, essa situação? E o peixe vai vir para a tua rede. Nem suei. Diga, nem suei. Não, fomos chamados para suar. Fomos chamados para seguir a direção. Uma vozinha lá da praia, né? Aliás, 2 vezes, né? Volta a pescar. Meu Deus, poder puro. Os peixes entraram na rede ao ponto de quase 2 barcos afundarem de tanto peixe. Não outro. Pegaram alguma coisa? É o seguinte, joga a rede do lado direito, olha o poder. 157 peixes enormes. Está escrito lá em João. Você entende isso aí? Entende que é esse sobrenatural que cada vez mais nós vamos precisar nesse mundo decaído? Nesse mundo caos, onde as coisas não batem mais, onde a lógica está, meu Deus, e aí, agora, como é que vai ser, e tal, no reino de Deus está tranquilo. Eu imagino Jesus tranquilíssimo lá na praia, só mandando jogar a rede para o lado direito. Ele já sabia, já estava ali com uma brasazinha, ia botar mais um peixe, porque pô, tem um peixinho ali, de repente ele estava tirando, né? Um couverzinho, entrando e tal, queria comer um negócio maior, e já sabia que o peixe ia chegar ali. E também tem 12 caras para comer, né? Precisava de uns peixinhos maiores, né? Não dá para comer baiacu, sardinha pequena. Meu Deus, gente, é fantástico. É intervenção pura de Deus. Daí quando Deus se move, e a gente aprende a caminhar dessa maneira, é o que acontece em Isaías capítulo 45, e marque esse texto, porque nessa manhã ele é libertador para você. Aqui é uma palavra profética a um rei chamado Ciro. Toma posse disso. Bota o teu nome aí. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Quantos são ungidos aí de Deus? Você é ungido, sabe por quê? Porque não é você especial, não. Nem eu. É porque o Espírito Santo está em mim e em você. Aleluia. Todos nós aqui somos ungidos. Fala para o teu irmão, você é ungido, cara. Daí a gente vai tendo revelação sobre isso, a gente anda numa boa. Com o coração certo. No finalzinho do verso 1, para abrir diante dele, ao ungido seu, as portas que não se fecharão. Quem vai abrir? Você? Não. Pastor, eu venho tentando há vários anos. Pode parar de tentar. Em que Deus abre, o inferno não fecha. Você entende o poder de caminhar com Deus, que tem propósito sobre a tua vida, está estabelecendo Ele nessa terra, e não tem inferno nenhum que vai paralisar. O que vai paralisar o propósito de Deus na nossa vida é a falta de compreensão que eu e você nós temos da nossa vida, da nossa identidade, do propósito. Se eu não tenho ela em alta, eu mesmo posso neutralizar isso, porque eu simplesmente sou vencido por algo chamado desânimo. Ah, não aguento mais, eu vou desistir. E desiste. Quando na verdade, esse não é o mover de Deus. O mover de Deus é insistente, contínuo e vai até o final. Então nós temos que aprender a ser perseverantes e continuar.
Se ele não parou na minha vida, quem sou eu para dizer eu não aguento mais? Pastor, mas está duro. Não, mas Deus nunca falou que seria fácil. Mas ele falou para você prestar atenção que ele está construindo a tua vida. Portas que não se fecharão. Olha o segundo verso. Eu irei adiante de ti, Elinho, bota o teu nome aí, hein? Endireitarei os caminhos tortuosos. Não sou eu. É ele, ao mover dele. Sou eu, Elinho, que vou quebrar as portas de bronze, gente. As barreiras, os gigantes. Sou eu que vou despedaçar as tancas de ferro. Gente, isso aqui é tudo impedimento para a gente continuar avançando. Isso são as tempestades da vida. Mas está dizendo, sou eu que resolvo essa tempestade? Não, é Ele. Por um posicionamento nosso de fé, por ouvirmos a sua direção. E eu vou te dar, Elinho, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te chama pelo teu nome. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Gente, que é isso? Aqui não está citando nenhum momento que sou eu que faço isso. Está citando ele. Daí esse detalhe da gente perceber e caminhar no mover dele. Não faça nada na tua vida por simplesmente deu vontade, eu quero, eu vou fazer. O dia que a igreja do Senhor sobre a face da terra começar a separar o seu homem natural de andar no mover do Espírito e com o Espírito Santo, percebendo o mover dele, essa igreja vence, essa igreja para. Pessoalmente. Diga aleluia. Tem coisas que Deus move no teu coração de maneira financeiramente falando, porque Ele já tem preparado uma bênção que você nem imagina na frente. Mas não, a gente fica restrito a uma cabeça que diz assim, eu tenho necessidades, eu tenho contas para pagar e tal. Então eu valorizo mais a minha vida, eu valorizo muito mais a minha sobrevivência, porque eu que cuido de mim, eu também gasto. Eu tenho que pagar, eu tenho que dar uma solução, mas Deus te inspira de maneira contínua. A mim é você, me põe na mesma posição. No ministério é a mesma coisa para a gente avançar. Porque o sistema do reino não é o sistema do homem natural. Pergunta é simples, será que eu estou aprendendo a fazer essa separação? Eu até acredito que leva um tempo mesmo, até a gente dominar isso, e saber lidar com essa sensibilidade, de não avançar sem o sinal verde de Deus, de não avançar com o coração ainda confuso, com o coração cheio de dúvidas e tal, não avanço. Diga aleluia. Em Romanos capítulo 8, no verso 37, em todas essas coisas, aí Paulo cita antes, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, morte, nós somos mais do que vencedores. Por causa de uma natureza, por causa de um propósito eterno que não pode parar pela tempestade. Bom, se eu tenho um propósito sobre a face da terra e você também, e se as tempestades tivessem poder de parar esse propósito, então Deus estava de brincadeira comigo, né? Me manda para cá para ficar só um tempinho, porque apareceu uma tempestade maior e já parou o propósito dele. Para pensar. Se eu estou vivo aqui é por causa dele. Se eu estou vivo porque é ele em mim. Então, enquanto tiver um propósito, e a gente sabe que tem, porque se você anda com Deus, você sabe aqui dentro você tem um propósito. Então, não vai parar. Não, pastor, mas o senhor está sendo assim meio soberbo com essa maneira de colocar. Não, essa maneira, ela é certa de colocar. Isso não é soberbo. Não, mas como é que você tem certeza que vai vencer? A palavra diz. A palavra diz que eu vou vencer se eu me posicionar com Ele. Olha essa questão do se, é legal, porque em Deuteronômio, capítulo 28, um tempo atrás eu comentei sobre esse verso. Vá comigo. Deuteronômio, gente, capítulo 28, certo?
Está escrito assim, eu leio para você. Verso 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e aqui não é questão de ouvir, é uma questão de ouvir e responder. Coloca aí na tua Bíblia ou anota assim, se eu ouvir e responder. Jesus falou, aqueles que ouvem e respondem e praticam a minha palavra. Aqui está a diferença. Então, se eu ouvir a voz de Deus, ou a direção dele e responder, está escrito, então, o quê? Está escrito que todas essas bênçãos me alcançarão, virão sobre mim. Que legal, né? Vê? Não sou eu que corro atrás das bênçãos. Pastor, eu estou indo lá naquela igreja que eu estou correndo atrás da bênção. Cara, para de falar isso, você não corre atrás da bênção. Ela te acompanha, te segue e te alcança. Por quê? Porque eu ouço e respondo à voz dele. Esse é o ponto. Ouço e respondo. Aí você me pergunta, pastor, de repente ouvir algo de Deus não é fácil. Não, não é. E de repente executar aquilo que ele pede requer de nós uma certa coragem. É verdade. É remar contra uma maré desse mundo de intenções contrárias e tal. Mas se você tiver essa coragem, pedir ao Espírito Santo, e você assim o fizer, todas essas bênçãos te alcançarão. O peixe cai na tua rede. Não é você que corre atrás do peixe. O peixe cai na tua rede. Esse exemplo vai ficar nessa manhã aí para você, hein? Então Paulo declara que ser a igreja é ser um vencedor. Não pelo fato apenas que eu tenho uma nova identidade, mas eu respondo a Deus nessa nova identidade. Nós precisamos, aquilo que a gente sempre ensina na Escola Atos, hein? E não fez a Escola Atos ainda, ano que vem vai entrar, hein? Presencialmente, pode fazer online também. Mas nós precisamos aprender. Todo ser humano está aqui para aprender. Aprender a andar em vitória. Eu sou nova criatura, mas eu tenho que aprender a andar em vitória. Bom, esse carro de Fórmula 1 fantástico, 2022. Lindo, hein? Vai ter que ir para o teste. Vai para a prova. Vai ter que rodar nele. E tal, até ele na prática ser vencedor. Ele já nasceu com DNA vencedor. Nova identidade. Já nasceu. Eu vou te falar. O bichinho custa esses milhões aí de euros aí, né? E tal, isso é uma potência. Na verdade, ele já nasceu vencedor, mas ele tem que aprender a andar em vitória. Escreve isso. Eu preciso aprender a andar em vitória. Vou terminar com essas duas passagens. 1 João 5,4, eu amo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, mas não parou aí. As oposições, as tempestades. Mas aí está dizendo assim, é a vitória que vence o mundo, é o exercício da nossa fé. É o posicionamento da nossa fé. Então a primeira qualifica, a segunda, estabelece. Beleza, eu estou qualificado como nova criatura, mas isso é só, pastor? Não. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu sei conscientemente que Deus tem falado comigo. Isso aqui é difícil, porque as pessoas ouvem a verdade, e a verdade, gente, ela está sempre para confrontar o ser humano na sua maneira errada de pensar. Eu vou repetir. A verdade está sempre aí para confrontar o ser humano na sua maneira errada de pensar, na sua maneira errada de pensar. A maneira certa de pensar, vai assistir a reunião de quinta-feira, hein? É esse livro. A maneira de Deus pensar sobre o sexo, vou logo mandar. No casamento, toda forma de sexo fora do casamento é uma forma errada de sexo. Estou contrário à verdade de Deus, vai me dar prejuízo. Vou para o buraco, Satanás está na dianteira. Daí a palavra no Novo Testamento fala lá sobre as derivações de porneu. Fala sobre adultério, fornicação, sobre homossexualismo, sobre sexo com animais. O homem pode achar que é certo, ele vive o que ele quer, o que ele gosta. Mas não é fundamento de verdade.
só deixa essa pessoa cativa, presa, e abre portas para a destruição das trevas. Se o que o homem pensa e gosta, está tudo legal como está hoje no mundo, fosse verdadeiro, o mundo seria construído. O mundo que eu estou falando, pessoas. Cadê os frutos da bênção no mundo? Faz esse inventário simples. Cadê o fruto da bênção? Não tem fruto. As pessoas estão mais deprimidas, estão para baixo, estão quebradas, se suicidando, quebrando umas às outras, se odiando, cheio de mágoas e ressentimentos. Prova para mim então que o que o homem pensa é legal e fica empurrando para todo mundo. Porque o homem não quer saber de Deus, gente, está afastado. E não, esse negócio aí, isso aí não existe não, pastor. Mas Deus criou o sexo no casamento. O sexo é legal, muito bom, dentro do casamento. Pastor Hélio, o senhor está meio desatualizado. Você pode pensar o que quiser. Eu vou ficar com o que Deus tem a dizer. E está escrito assim: se você me ouvir, Elinho, e me responder, todas essas bênçãos te alcançarão. Cada um faz a sua escolha. Eu só estou te apresentando o que Deus tem a dizer. Ele ama todas as pessoas, mas Ele não ama o comportamento de todas as pessoas. Porque o comportamento de todas as pessoas não está em linha com Ele mesmo, que é a palavra que diz: ó, essa é a tua liberdade, Elinho, ela tem limites. Fica aqui dentro da minha palavra e eu te abençoarei. É uma entrega, é uma submissão. Quem pegou isso nessa manhã? Show de bola. Fique de pé.